Bom dia a todos. Feliz sábado. Como é bom estar na casa de Deus, né? Como já disse aqui o Jezarias, essa é uma casa especial, uma casa muito bonita. Mais especial ainda porque é a casa do Senhor. E aqui nós nos encontramos com Ele a cada sábado. Também aos domingos e às quartas, não é isso? Deus se agrada, porque Ele está aqui presente e vê os nossos rostos aqui todas essas vezes que nós vimos. Fica feliz porque nós saímos dos nossos lares para estar na presença dEle. Mais especial ainda é quando nós temos entre nós visitas, né? E hoje nós temos aqui o Gilmar. Seja bem-vindo, viu, Gilmar? Que você possa estar sempre aqui entre nós, porque o Senhor se agrada da sua presença em nosso meio. Bom, nós começamos no domingo um novo ano, não é isso? Um ano se foi e um novo ano começou. Geralmente, quando está acabando o ano, o que a gente faz? A gente pensa no que foi o ano que está se findando e a gente pensa e faz planos para o ano que vai começar. Não é assim? Eu sempre faço isso. Eu acho isso muito interessante. Porque a gente faz planos e a gente corre atrás de alcançar esses planos. 2022 terminou. Como é que foi ele para você? O que você fez em 2022? Coisas boas aconteceram, coisas ruins também acontecem, não é isso? E a gente faz plano para coisas melhores no ano que se segue. Como a Nath já disse, hoje é o 7º dia do ano de 2023, no 7º dia da semana. Que coisa linda! Um dia mais que especial, porque é o dia do Senhor. Eu quero convidar você, hoje, a fazer uma retrospectiva, a pensar no ano que passou e no ano que nós estamos vivendo agora. Como é que foi a sua vida? E o que você pretende que seja neste ano de 2023? O que você planeja? Eu quero que você pense principalmente na sua vida espiritual. Como é que foi para você o ano de 2022? E o que você planeja espiritualmente para 2023? Nós só começamos o ano. Quais são os seus planos espirituais para esse ano? Como adventistas do 7º dia, nós aguardamos a volta de Jesus, não é isso? Quantos aqui têm vontade, sonham em estar no céu? Todos nós sonhamos. Bom, mas será que o simples fato de sonhar me dá o passaporte de entrada no céu? Não. Vamos ver aqui o que o Senhor nos diz no livro de Êxodo, no capítulo 32. Vamos ler o verso 32 e 33. Aqui Moisés, ele intercede pelo povo. E ele diz o seguinte: agora, pois, perdoai-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então
disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aqui nós vemos que tem um livro, certo? E Moisés aqui ele disse: perdoa o pecado, ou então risca o meu nome do livro. Mas o Senhor disse o quê? Riscarei do livro todo aquele que pecar contra mim. Vamos agora para o livro de Apocalipse. No capítulo 13. E vamos ler o verso 8. E diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida. Existe um livro e ele é o livro da vida. Nós vimos lá em Êxodo que Deus disse que riscaria do seu livro todo aquele que pecar contra o Senhor. Aqui se refere às pessoas que adoram a besta. Essas que não estão com seu nome escrito no livro da vida, adorarão a besta. Agora vamos um pouquinho à frente no livro de Apocalipse, no capítulo 21. E nós vamos ler o verso 27. E diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, nem mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Volte agora para o capítulo 20, ainda de Apocalipse, e leia comigo o verso do 11 ao 15. Eu vou pedir auxílio aqui de alguém, só para desligar esse ventilador. Desliga aqui para mim, só para não atrapalhar aqui nas páginas, tá bom? Vamos ler. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? Os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os seus mortos, que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do fogo, do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito aonde? No livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Todos esses versos, eles falam de um livro. Qual é o livro? O livro da vida. Esse livro, ele tem o nome de todos aqueles que estarão no céu. O simples fato de eu querer ir para o céu não me dá o passaporte de estar lá. Não é mesmo? Eu preciso estar o quê? Preparado.
como é que eu me preparo? Como é que eu faço para me preparar para um dia eu ter esse passaporte de entrada no céu? Bom, imagine aí comigo. Vamos fazer aqui uma comparação. Você casa e você descobre que você não ama essa pessoa. Me casei com a pessoa errada. Dá para viver com essa pessoa a vida inteira? Não. Amando, a gente encontra algumas dificuldades, não encontra? A gente descobre que há diferenças, mas a gente ama. E a gente consegue vencer as diferenças. Para entrar no céu, nós precisamos amar a Deus. Porque se você não amar a Deus, você não vai conseguir, você não vai suportar, a irmã White diz, morar no céu. Porque tudo aquilo que dá prazer, para aqueles que não amam, vai ser o quê? Difícil. Veja só, algumas pessoas, eu acho que aqui não tem isso, mas algumas pessoas, mulheres casadas, né? Elas reclamam, porque elas não gostam de colocar o prato para o marido, fazer o prato. As mais novas, né? Elas não gostam. Elas acham ruim. Eu não gosto, é chato. Cada um tem que fazer o seu prato. Mas olha só, meu marido gosta que eu faça o prato dele. E eu amo tanto ele que eu tenho prazer em fazer o prato dele. Entendeu? Não quero que as outras pensem que elas são obrigadas a fazer, mas eu, pelo amor que eu tenho a ele, eu faço o prato com prazer. Entendeu? Como é que eu quero morar no céu com Deus se eu não tiver prazer em estar na presença dele? E aí, o que o sábio fez aqui de dinâmica foi interessante, porque a gente pode comparar. Às vezes, nós queremos estar na presença de Deus, mas é rapidinho ali. Tem que ser rápido, eu não tenho muita paciência. E como é que eu vou viver a eternidade com ele no céu se eu não tiver paciência para estar na presença dele? Amor por ele. Mas a irmã disse que ela passa mais tempo, ela gosta de estar na presença de Deus. Nós precisamos fazer isso. E como é que eu faço isso? Primeiro, eu preciso pedir a Deus. Porque é Ele que vai me dar este amor que eu preciso ter por Ele. E eu faço isso através da oração. E depois eu continuo fazendo isso. E para ouvir o que Ele tem a me dizer, eu faço através do estudo da palavra. Entendeu? Nada é impossível. Eu não consigo amar a Deus hoje, mas se eu pedir, a Bíblia diz que Ele vai me dar. Eu quero que você imagine agora comigo que nós somos um livro, tá? A sua vida é um livro. E esse livro, ele tem 12 capítulos. Cada capítulo representa um mês. Nós temos 12 meses, 12 capítulos. Esse livro tem 365 páginas, representando os dias do ano. Já passamos 7, certo? Temos aí 358 à frente. Cada página, ela tem 24 linhas representando as horas do dia. Certo? A caneta que vai ser usada para escrever nesse livro é a sua vida. E a história que será registrada nesse livro são as suas ações, atitudes, palavras e pensamentos. O livro, aqui representado pela nossa vida, ele encerrou no dia 31
de dezembro de 2022, ou seja, no sábado passado, a última página do livro de 2022, que foi escrito pela sua vida. E eu pergunto a você, o que foi escrito nesse livro? O que ficou registrado lá? Será que ficaram registradas coisas boas? Por exemplo, você trabalhou para Deus? Deu estudos bíblicos? Visitou os doentes? Orou pelas outras pessoas? Ajudou os necessitados? Deu bom testemunho da sua vida? Bom testemunho são as referências que as outras pessoas têm de nós, certo? O que ele vê na nossa vida, esse é o nosso testemunho. Ou será que ficaram registradas nesse livro palavras rudes, grosseiras, brigas, uma pessoa chata e ranzinza, reclamações? Às vezes, nós temos a tendência, porque somos falhos, de reclamar mais do que agradecer. Não é isso? Nós reclamamos, mas esquecemos de agradecer. Mas a Bíblia diz que Deus não se agrada do queixoso. Precisamos ser mais gratos, menos reclamações. Fazendo uma retrospectiva da sua vida espiritual, será que nesse livro ficou registrado uma apatia espiritual? Ou, melhor explicando, uma falta de interesse na vida espiritual? Eu acho que não. Porque a gente viu que aqui foi construída uma igreja no ano de 2022. E os irmãos estão crescendo em fé, conhecendo a cada dia mais e mais a Deus. Olha, eu tenho de adventista 26 anos. Meu marido acho que tem 49, né, amor? 47. Cresceu na igreja. Eu cresci na igreja, passei um tempo fora e voltei. São 26 anos de casamento e de igreja. E a cada dia eu aprendo mais. Ou seja, o fato de eu estar na igreja há 26 anos não quer dizer que eu saiba de tudo. Eu preciso continuar caminhando. E a cada dia eu descubro mais daquilo que eu já conhecia. Mas tem muito mais coisa que o Senhor quer nos ensinar. Será que nós negligenciamos a nossa vida de estudo da Bíblia e de oração? Ou seja, será que nós temos orado pouco e estudado pouco a palavra de Deus? Se nós fazemos isso, está havendo uma falta de interesse na nossa vida espiritual. Precisamos buscar mais. Como foram usadas as linhas que representam as horas da sua vida até hoje? Será que elas foram aproveitadas com coisas boas? Ou será que foram desperdiçadas com coisas inúteis? Às vezes nós desperdiçamos com conversas bestas, que não agradam a Deus, que não nos fazem crescer, perdem tempo, trazem até dúvidas para a nossa vida, questionamentos, ou conversas que nos afastam de Deus. Ainda temos mais, além disso tem a internet, a televisão, rouba o nosso tempo. E às vezes, olha, para pensar, quanto tempo você tem gasto na presença de Deus?
E quanto tempo você gasta na frente da televisão? Conversando, discutindo por besteira? Na internet? Quanto tempo? Se nós pararmos para olhar, nós passamos mais tempo com outras coisas do que com Deus. Nós poderíamos dedicar 10% do nosso tempo com Deus. Isso equivale a 2 horas e 40 minutos. Se nós tirássemos das 24 horas que nós temos, dividíssemos em 3 tempos, assim como Daniel, 3 vezes ao dia ele buscava Deus, nós teremos aí 1 hora pela manhã, 40 minutos ao meio-dia e ao final do dia mais 1 hora com Deus. É muito tempo? Não. Porque às vezes nós gastamos esse tempo com outras coisas que não nos elevam. Entenderam? O que ficou escrito no ano que se encerrou no sábado passado na sua vida? Se ficou ali registrado coisas boas, o livro ele deve ser continuado agora em uma nova edição em 2023, melhorado ainda mais. Agora, se ali ficou registrado coisas ruins, negativas, falhas, esse livro ele deve ser encerrado. E o livro que nós escreveremos em 2023, ele deve ter uma orientação totalmente diferente, inspirada pelo Divino Espírito Santo. E isso nós teremos se buscarmos em Deus a sabedoria para escrever esse livro. Quando escrevermos esse livro, devemos ter muito cuidado com os rabiscos e os borrões. Os rabiscos e borrões, eles representam os nossos defeitos de caráter, falhas no nosso agir, falar, pensar. Quando escrevemos uma redação, não pegamos os rabiscos e os borrões e entregamos para o professor. Assim também deve ser a nossa vida. Ela deve ser escrita com cuidado e sabedoria. A redação da nossa vida que colocamos nesse livro, ela deve ser cuidadosamente escrita, para que não haja borrões e rabiscos. Mas, como somos falhos, pedimos a Deus ajuda para que Ele molde o nosso caráter a cada dia. E esses rabiscos e borrões, eles serão tirados com o sangue de Cristo derramado na cruz por nós, antes que as nossas vidas sejam entregues ao nosso professor, que é o grande Deus. Na escrita do livro da vida, nós necessitamos de pontos e vírgulas para que haja uma melhor compreensão daquele que está lendo. E é o nosso Deus que lê este livro. Essa vírgula, ela deve ser uma pausa na nossa vida espiritual, para que a gente possa refletir. Como está sendo a minha vida espiritual? Ela está sendo boa? Está tendo crescimento, amadurecimento? Hoje é dia de nós fazermos essa pausa e refletirmos no que passou e no que será neste ano de 2023. É hora de nós fazermos planos espirituais para 2023. Precisamos dos planos para traçar metas,
metas espirituais a serem alcançadas em 2023. Por exemplo, em 2023, eu quero ler 3 livros do Espírito de Profecia. Se eu quiser fazer isso, eu preciso de quê? Eu preciso de um plano. Traçar planos para alcançar as metas. E aí eu preciso me organizar. Por exemplo, o livro O Grande Conflito. Quanto tempo eu vou levar para ler? Eu preciso saber. Não é isso? Esse livro aqui é Reavivamento Verdadeiro. Ele é de Ellen White. Ele tem 10 capítulos. Eu posso me organizar e dizer, eu vou ler este livro em 10 dias. Um capítulo por dia. Eu tenho 2 horas e 40 minutos. Dividindo, dá para me ler em 10 dias. Já pensou? Quantos livros você vai ler neste ano? Abram as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 13, e nós vamos ler o verso 11. E ele diz o seguinte: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Aqui vamos levar para o nosso sono espiritual. Às vezes nós estamos muito acomodados. Tá bom, eu já conheço o suficiente. E a gente esquece de buscar mais. E aí vamos continuar, e diz o quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. A salvação está mais perto. Nós sabemos que Jesus está às portas. Precisamos, a partir de hoje, traçar metas espirituais para que haja crescimento e amadurecimento na nossa vida. A pandemia, ela foi um susto, mas também ela trouxe bênçãos. Porque a partir dela, muita gente se despertou e começou a estudar e descobriu coisas que não sabia. Irmão, o fato de você vir à igreja não quer dizer que você sabe, porque você precisa estudar. O fato de eu estar te dizendo não quer dizer que está aqui, se você não conferiu. Se eu te disser que é pecado comer carne, você vai acreditar? E aí você vai dizer assim, é pecado comer carne, não vou mais comer. É assim? Não. Você precisa buscar. Onde é que está dizendo que é pecado comer carne? A irmã White não diz que é pecado comer carne. Ela orienta a deixar a carne. Entendeu? Mas se eu não gosto de carne, eu não como carne, aí eu vou te dizer, de repente, algo que eu acho. Mas você precisa buscar conhecimento. O fato de eu dizer não quer dizer que está se você não buscou conhecimento. Está, irmão, mas você precisa buscar esse conhecimento para realmente ver se está do jeito que eu falei. É por isso que nós abrimos a Bíblia, estudamos a Bíblia. O espírito de profecia é importante, porque o espírito de profecia, ele traz detalhes daquilo que a Bíblia nos ensina. Ele não contradiz a Bíblia, ele nos orienta e nos ajuda a compreender mais a Bíblia. Exemplos de metas espirituais que você pode traçar para este ano na sua vida. Criar rotina de estudo da Bíblia e da lição. Já pensou nisso? Por exemplo,
Vou te dar um exemplo aqui do que eu tenho na minha casa. Há 1 ano, 2 anos? 2 anos, né? Aí já tem 4. Jesus, passa rápido. Olha, há 4 anos atrás, o Davi, ele teve no seu coração o desejo de fazer um pacto com Deus. E ele me perguntou. Eu disse, Davi, pacto melhor do que um compromisso de estudo da Bíblia, lição e espírito de profecia? Não tem. Faça um compromisso com Deus. Ele estudava a lição e a Bíblia dele. Mas eu queria que ele tivesse uma coisa mais forte, mais firme. E eu disse, faça um pacto com Deus. De ter o compromisso de todos os dias, ele não marcou hora, todos os dias estudar a Bíblia, a lição, o espírito de profecia e a meditação. Olha só. E ele fez esse pacto com Deus. 4 anos tem que o Davi cumpre esse pacto fielmente a Deus. É crescimento espiritual. O que Deus quer para você este ano é crescimento espiritual. E isso você vai buscar através do estudo, de um compromisso que você vai ter com Deus. Precisamos firmar esse compromisso. Às vezes as pessoas, e essa semana retrasada, eu recebi uma pessoa que ela me falou que achou muito interessante o compromisso dele com Deus. Lá em casa a gente respeita esse compromisso. Sempre ele faz o estudo. E às vezes ele divide isso em 2 ou 3 tempos. Eu não sei quantos de vocês já tiveram aquele livro. Eu acho que a igreja, como é recente, vocês talvez não tenham ainda conhecido. Mente, Caráter e Personalidade. Ele é um livro muito bom. E ele já leu esse livro completo. Ele é grosso. Eu ainda não li completo. Entendeu como a gente precisa ter mais compromisso? A vida dele, espiritual, está me inspirando. Porque ele já leu, ele já está no segundo. Livro grosso que ele divide em porções e ele vai lendo diariamente. Antes de dormir, ele lê um livro do Espírito de Profecia, sempre um trecho. Ele está crescendo espiritualmente. E nós precisamos aprender com os outros, tirar lição para as nossas vidas. E no final deste ano, essa lição eu tirei para mim. Meu filho tem crescido. E eu preciso crescer com ele. Mais e mais. Precisamos fazer planos. De dar estudos bíblicos. Essa igreja pode estar lotada. Se você planejar, orar e buscar, Deus vai te mostrar pessoas. E Ele vai, através de você, trazer pessoas. Talvez alguém da sua família, parente, um amigo, vizinho mais próximo. São metas que você precisa traçar. Quantas almas você quer trazer em 2023 para o Senhor? Precisamos pensar e começar a orar por isso. Deus vai mover o coração daquela pessoa para que ela aceite a mensagem e você possa dar um estudo bíblico para ela. Outro plano espiritual: buscar reforma de caráter. Todos nós temos defeitos, cada um tem o seu. Nós precisamos tirar esses defeitos da nossa vida, mas ele só será tirado com o sangue de Jesus, agindo nos nossos corações. E quando a Bíblia se refere a corações, não é esse coração que bate, é esse coração que pensa.
O que tem se passado nas nossas mentes? Precisamos ser mais bondosos com o nosso próximo e mais obedientes ao Senhor. Será que nós temos obedecido fielmente aos 10 mandamentos? Medite em cada um deles e o que você tem feito. Esse é o desejo de Deus, meditarmos e trazermos isso para a nossa vida. Quando a gente medita, a gente não pode levar para a vida do outro, é para a nossa vida. O que Deus está me dizendo nesses versos? Que para mim entrar no céu, eu preciso ter o meu nome escrito no livro da vida. E aí eu começo a meditar naquilo que eu tenho feito, o que está sendo escrito. Se foram coisas ruins, eu oro e peço a Deus perdão. Não pratico mais aquelas coisas e agora eu começo a escrever um novo livro. Com a ajuda de Deus, serão coisas boas. Precisamos traçar metas para cuidar do nosso corpo. Buscar praticar hábitos saudáveis. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus, ele não se agrada de habitar em um corpo sujo, mal cuidado. Ele quer um corpo limpo, uma mente limpa e sã, para que ele faça morada. A igreja, ela tem os mandamentos da saúde, são os 8 remédios naturais. Será que nós temos usado esses remédios de uma forma equilibrada? Ou será que nós estamos usando em excesso ou não usando quase nada? Para que o Espírito de Deus habite em você, você precisa cuidar da sua saúde. Quais são os 8 remédios naturais? Temperança. O que é a temperança? Equilíbrio. Pare para pensar. Se você come demais, é bom? Se você come pouco, é bom? Não. Se você come pouco, você vai ficar desnutrido. Se você come demais, você vai ficar obeso. Você precisa comer com equilíbrio. Equilíbrio é um dos remédios naturais. Em tudo na nossa vida precisa ter equilíbrio. Equilíbrio na vida espiritual, para não sermos exageradamente, para não sermos relaxados. Precisamos ter equilíbrio. Entenderam? O equilíbrio é importante para a nossa vida espiritual e para a nossa vida física. Precisamos de equilíbrio. Outro remédio. A luz solar. Olha, se você pega pouco sol, vai faltar vitaminas para você. Se você pega sol demais, ou equilíbrio junto, anda junto com tudo, você vai ter câncer de pele. Você precisa pegar o sol na medida certa. Entendeu? O outro remédio, alimento. Nós já falamos, né? Precisamos nos alimentar da forma correta. Porque se comemos demais faz mal, se comemos de menos faz mal também. Precisamos comer a quantidade certa e as coisas certas. Entenderam? Quando a gente fala, e a irmã White orienta a gente a deixar a carne, é porque lá no céu não vai ter carne. E se eu amo a carne, eu vou conseguir morar no céu sem ela? Você vai sofrer. Mas se você
tiver o desejo de deixar a carne, não é porque eu estou falando, é porque você vai buscar a orientação do Espírito de profecia e você vai dobrar os seus joelhos e pedir a Deus ajuda. Porque não é fácil deixar aquilo que você gosta. Entendeu? Não é fácil não. Você precisa de ajuda e só Deus dará essa ajuda. Eu hoje não como nenhum tipo de carne, mas eu orei para chegar aqui. Não foi fácil. O Senhor me ajudou. Eu não sinto falta. Convivo bem. Mas se você não orar, você pode deixar e amanhã você volta a comer. Entendeu? Tudo que você for fazer na sua vida espiritual, peça a ajuda de Deus. Porque se você fizer sozinho, você não vai conseguir ir longe. Você precisa de planejamento, oração e estudo da Bíblia e do Espírito de profecia. Outro remédio, o sono. Se você dorme muito, vai perder muitas horas do seu dia, desperdiçar. Se você dorme pouco, você vai adoecer. Você precisa ter de 6 a 8 horas de sono. Para você ter saúde, você precisa beber água de 2,5 litros a 3 litros, depende de cada pessoa. Mas se você bebe pouco, você vai ter problemas de saúde. Os rins vão reclamar na hora. Se você bebe demais, o excesso de água também faz mal. Entendeu como o equilíbrio está sempre ali, ó, junto com tudo. O outro remédio? Confiança em Deus. Se não confiamos, nós vivemos doentes espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Mas se nós confiarmos em Deus, Ele nos ajudará em cada dificuldade que nós temos, seja ela física ou espiritual. Atividade física é um remédio também. Precisamos praticar atividade física, cuidar do corpo. Sabia que para todas as doenças, a atividade física faz parte dos remédios? Se você fica deitado porque está doente, isso te faz mal. Você adoece mais. O seu corpo ele foi criado por Deus para fazer movimentos. Você precisa se mexer, se movimentar, se exercitar. Fazer uma caminhada, né? Não é porque você trabalhou o dia todo que você vai dizer que fez sua atividade. Você precisa fazer caminhada, andar de bicicleta. Hoje a gente quer andar de carro ou de moto. A Natia aqui foi um exemplo bonito ontem. Quantos anos a Tia? 61. Rapaz, ela pedalou na frente e me acompanhava. Eu ainda dei uma pedalada com meu filho na frente, que daqui a pouco a Natia acompanha. E ela acompanhou, ó, ligeiro. Precisamos praticar atividade física para viver mais, viu, irmão? Se a gente não pratica atividade física e os 8 remédios naturais, a gente morre cedo. Sabia que o sol, ele ajuda a controlar a pressão e a melhorar o diabetes? É um remédio natural. Tem muita coisa boa que o Senhor deixou. E que se a gente usar, teremos um corpo mais saudável, mais vida, mais saúde. E o Espírito Santo terá prazer em habitar em nós. O meu desejo para mim e para cada um de vocês em 2023 é que você possa escrever um livro da sua vida neste ano, buscando em Deus a sabedoria, para que tudo que for registrado nesse livro, o Senhor Deus tenha prazer em ler e reler. Que o Senhor derrame em 2023 bênçãos espirituais sem medidas nas nossas vidas. É o meu desejo nesta
Deus nos abençoe. Agora o sábio vai cantar uma parte especial para louvar o nosso Deus. Fiquemos atentos. Essa música ela fala sobre o silêncio de Deus. Muitas vezes na sua vida cristã ou na futura vida que você ainda vai trilhar, no caminho que você vai trilhar, você irá perguntar para o Senhor coisas que quer saber, mas a resposta dele será o silêncio. Pois muitas vezes lá na frente a resposta irá aparecer. Medite nessa música comigo. Meus pais me disseram que sábios não falam muito, e ao invés de falácias prefere a eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos. Atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. De falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, e a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me elevo em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor.
sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio tu preferes agir. Oremos. Querido Deus, Pai eterno, aqui estamos, Senhor, em teu santo dia, em tua santa casa, para clamarmos pela tua graça e misericórdia nessa vida. Perdoa-nos os nossos pecados, falhas, fraquezas. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Nos enche de ti, Senhor. Nós precisamos te amar com todas as nossas forças, de todo o nosso coração e entendimento. E esse amor vem de ti. Dá-nos uma porção dobrada do teu amor e do teu Santo Espírito, para que haja em nós a cada dia o desejo de te servir, de te buscar, e sentamos prazer em estar na tua presença, Senhor. Coloque em nós esse desejo. Faz em nosso coração querer e fazer a tua vontade. Desperta-nos do sono e da preguiça espiritual. Nos ajuda, Senhor, a praticar a tua mensagem em nossas vidas a cada dia. Modela o nosso caráter, quebra-nos e faz vasos novos, mais e mais semelhantes a Cristo Jesus. Estamos aqui, ó Deus, aguardando a tua volta, mas precisamos estar preparados. Prepara-nos a cada dia. Dá-nos o batismo diário do teu Santo Espírito, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Enche-nos de ti. Nos ajuda a sermos bondosos e amáveis com o nosso próximo, mais compreensíveis. Nos ajuda a levar o teu evangelho aos outros que estão ao nosso redor. Nos ajuda a viver o teu evangelho na prática, Senhor, para que através dele outros tenham desejo de te conhecer. Toma-nos nas tuas mãos. Nos ajuda a mantermos neste dia, Senhor, na tua presença em comunhão, dedicando tempo de qualidade à tua presença. Nós te pedimos essas bênçãos